Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa terceira aula sobre probabilidade e estatística. Hoje nós vamos falar sobre as distribuições de probabilidades discretas e contínuas. Achei interessante e pertinente trazer alguns conceitos que foram trabalhados na aula de hoje, para que vocês possam rever esse conteúdo, fazer as suas devidas anotações dessas informações para futuros para que vocês possam utilizar como fonte de pesquisa. Primeira coisa que a gente precisa identificar, né, seria aí essa diferenciação sobre o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral e o que é um evento ou acontecimento. Né? Então, é interessante que você faça as suas anotações no seu caderno, que identifique que um experimento aleatório são todo experimento ou fenômeno cujo resultado depende somente ao acaso, ou seja, é um resultado imprevisível, não existe uma fórmula, um direcionamento que vai fazer com que você tenha uma previsão sobre o acontecimento ou sobre o resultado daquele evento. Quando você fala de um espaço amostral, você está se referindo a um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, eu tenho um experimento para realizar, e aí eu tenho que identificar quais são as possibilidades que podem vir como resposta para aquele evento. E aí a gente tem o evento ou acontecimento, que nada mais é do que a ocorrência de um fato. Todos os subconjuntos do espaço amostral de um experimento aleatório. Eu preciso também diferenciar a classificação desses eventos. Eu preciso saber quando ele é um evento simples. Ele é um evento simples quando o evento só tem um único resultado, só tem um único número. Então, eu te dou as informações, mas só existe uma única resposta para aquele evento que me foi apresentado. Então, isso caracteriza que ele é um evento simples. Já quando eu me refiro a um evento certo, é quando você tem a certeza do que vai acontecer. Ou seja, eu te fiz uma sugestão de ação a ser realizada, mas dentro do próprio contexto que foi apresentado, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Então, isso caracteriza um evento certo. Um evento impossível são eventos que foram apresentados a você, mas que não têm possibilidade de acontecer, de acordo com as informações que foram apresentadas. Né? Então, foram apresentadas determinadas informações e a solicitação que foi feita para aquele evento não é possível de ser realizada com as informações que nos foram apresentadas. Quando nós trabalhamos um evento união, certo? É quando dois eventos acontecem ao mesmo tempo, quando a gente pode unir esses eventos. Quando eu falo de intersecção, é quando você identifica algum elemento semelhante dentro dos dois conjuntos. Então, a gente vai trabalhar muito questão de intersecção quando nós estivermos trabalhando com eventos numéricos, né, que envolvem números. A gente pode fazer comparações sobre esses números e fazer a identificação dessas intersecções, tá certo? Então, tem algumas semelhanças aí. Então, intersecção é quando a gente tiver dois conjuntos atribuídos e a gente identificar termos semelhantes nesses dois conjuntos. Um evento mutuamente exclusivo. Esse exemplo, né, esse evento mutuamente exclusivo, é justamente aquele evento onde a gente não consegue identificar intersecção. Quando eu olho os dois conjuntos que me foram apresentados, mas eu não consigo encontrar semelhança entre eles. Então, se eu não identifico uma intersecção, ele é um evento mutuamente exclusivo, né? É quando essa intersecção for igual a zero, quando ela não existir dentro do contexto que me foi apresentado. E um evento complementar é quando um evento depende do outro, eles estão interligados na sua resolução. E aí a gente tem a definição base de probabilidade. A probabilidade é um número que resulta da razão entre o número de casos favoráveis de um evento, né, que eu chamei de A, e o número total de casos possíveis, né, que seria a nossa amostra. Quais são as possibilidades totais daquela ação que estão sendo desenvolvidas. Então, eu preciso saber de algumas regularidades sobre esse contexto de probabilidade. Nós vamos estar sempre trabalhando, né? Quando eu estiver trabalhando a probabilidade de um conjunto, nós vamos estar trabalhando no intervalo de tempo de 0 a 1.
e a nossa probabilidade amostral vai ser sempre igual a 1. Então, essas informações aqui são interessantes para determinados cálculos lá na frente. Aqui a gente tem a definição para a identificação, como é que você estrutura essa razão. Então, na parte do nosso numerador, nós teríamos o número de casos favoráveis, as possibilidades favoráveis diante do problema apresentado, e no nosso denominador, o número de resultados possíveis, certo? O total de resultados que pode acontecer naquela ação. E também pode ser apresentado pelos números do elemento do conjunto A, ou seja, qualquer conjunto que for apresentado. E embaixo nós teremos o número de elementos da nossa amostragem, né? Então, essas são as estruturas para que a gente trabalhe a razão entre essas probabilidades. E aí a gente vê que existe uma fórmula para direcionar o nosso trabalho. A probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, ou seja, a união dos dois eventos, ou seja, é igual à probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade da intersecção de A com B. Vamos traduzir isso para um português que a gente entenda, né? Como é que a gente sabe que a gente vai trabalhar com a fórmula de probabilidade? O que é que me remete a esse contexto de probabilidade? Essa palavrinha aqui, ó, ou. Então, fique atento quando dentro do próprio problema nós tivermos aí, identifique qual é a probabilidade do evento A ou do evento B. Então, nós vamos ter aí essa palavra ou, ele já te remete, certo? Ou seja, ele quer te dizer matematicamente que você vai realizar uma soma, tá? Então, isso aqui eu já sei que eu vou realizar uma soma. Agora, resta saber se nós vamos ter a intersecção ou não, tá certo? Porque esse seria a nossa formatação padrão. Então, se dentro do meu contexto existe um evento ou o outro, eu já sei que eu vou utilizar a soma entre eles. Então, eu tenho a probabilidade da soma de A, união de B, eu vou somar esses dois elementos, né? Então, a gente tem a probabilidade de A e a probabilidade de B, certo? Menos a probabilidade dessa intersecção. Ou seja, eu vou procurar os elementos que sejam iguais no conjunto A e no conjunto B, para colocá-lo aqui na representação da minha intersecção, certo? Eu vou identificar se existem termos semelhantes entre esses conjuntos. Caso não haja essa intersecção, então, de imediato, ele torna-se o quê? Um evento mutuamente exclusivo. O evento mutuamente exclusivo é justamente aquele onde não existe a intersecção. Então, eu vou resolver somente utilizando o processo de soma. Ok, pessoal? Então, façam aí as anotações que vocês acharem necessárias. Então, quando a gente tem aí um evento ou o outro, ele já me remete a essa formatação. Se existir a intersecção entre os conjuntos, a gente utiliza essa primeira forma. Caso não haja a intersecção, ele torna-se um evento mutuamente exclusivo, sendo resolvido apenas com o processo de soma. E aí a gente tem as distribuições da probabilidade, né? Há dois tipos de distribuições teóricas que correspondem às diferenças, os diferentes tipos de dados ou variáveis aleatórias. Seria a distribuição discreta e a distribuição contínua. Você pode perceber, né? Nós começamos agora há pouco, mas você já pode perceber a grande gama de questões teóricas que a gente tem nessa aula de hoje, certo? Então, os cálculos em si, eles não são tão estrambólicos nem mirabolantes. Qual é a parte que requer bastante atenção de vocês nesse contexto que nós estamos trabalhando nessa terceira aula de probabilidade estatística? A questão da sua leitura, da sua interpretação textual, né? Você está diante desses macetezinhos que vão sendo ditos a vocês para que vocês façam as anotações, para que você tenha acesso a esse material. Então, imprima o slide que a professora vai trabalhar na aula de hoje, faça as anotações, anote esses macetes que ela vai dando ao longo do processo, né? É uma aula muito rica
em questões de exemplo, a professora realiza vários exemplos dos cálculos que nós vamos ter pela frente, então isso facilita muito a sua compreensão na hora que você for realizar esses cálculos, certo? Aí a gente começa com essa identificação da distribuição contínua, certo? Que é quando a variável que está sendo medida é expressa por uma escala contínua, como no caso de uma característica dimensional. Olha só, para converter isso aqui numa coisa bem simples, quando eu falo de uma distribuição contínua, eu estou me referindo a valores que envolvam números decimais. Aí, quais são os exemplos que me chamam a atenção para a identificação de uma distribuição contínua? Então, quando dentro do meu contexto vier falando sobre o peso de determinadas coisas, sobre a altura de determinadas coisas, essas grandezas, na sua grande maioria, são apresentadas por valores decimais, certo? Então, se na situação que me foi apresentada me remete a esse contexto que envolve medidas decimais, eu sei que eu vou trabalhar com a distribuição contínua. E quando eu for trabalhar com a distribuição discreta, é quando a variável que está sendo medida só pode assumir certos valores, como, por exemplo, os valores inteiros. Quais são as informações onde só me cabe valores inteiros? Então, a gente, do mesmo jeito que identificamos alguns exemplos que me remetem a distribuições contínuas, os exemplos que me remetem a uma distribuição discreta seriam lançamentos de dados, certo? Então, a gente vai ter valores positivos para isso. Experimentos sobre cartas de baralho, uma caminhada aleatória, são exemplos clássicos para a teoria de probabilidade discreta. E aí eu chamo a atenção de vocês, principalmente com relação a esse experimento envolvendo cartas de baralho. Nós vamos encontrar bastante desses experimentos ao longo do nosso processo. E eu não sei vocês, porém, eu não tinha conhecimento relativo a essa questão, ou seja, o conhecimento básico para desenvolver esse trabalho sobre experimentos envolvendo cartas de baralho. Ou seja, quantas cartas de baralho nós temos, né? Então, nós temos 52 cartas de baralho, tá certo? Então, é interessante que você anote. Eu, particularmente, faria essas anotações, principalmente se você não tem esse conhecimento específico sobre esses eventos. E é um evento que aparece bastante nesse contexto. Então, eu preciso saber que um jogo, né, um jogo de cartas, ele tem 52 cartas de baralho. Nós temos 4 naipes, que são divididos em 13 ouros, 13 copas, 13 espadas e 13 paus. Então, essas seriam as informações básicas para que você consiga resolver, certo? Os eventos que sejam apresentados a você com esse evento envolvendo cartas de baralho, tá bom? Então, fica a dica aí para você. E aí a gente vem para a nossa distribuição clássica, que é justamente quando, inicialmente, a probabilidade de um evento a ocorrer foi definida como um número de casos favoráveis ao evento sobre o número total de resultados possíveis. Então, isso vai se referir à questão da estruturação dessa definição. Veja que aqui a gente vai ter uma razão que envolve o número de casos favoráveis à situação que foi proposta, dividido pelo número total de resultados possíveis referentes àquele evento. Quando eu falo de uma definição moderna, a definição moderna começa com um conjunto chamado de espaço amostral, que se relaciona ao conjunto de todos os resultados possíveis no sentido clássico da denotação. Ou seja, a gente vai fazer substituições, tá? Então, nessa definição moderna, a gente pode identificar uma fórmula e fazer a substituição quando x for 1, quando x for 2, e vai encontrando vários outros resultados. Também pode haver a possibilidade de haver a necessidade de uma derivação. Então, vai depender muito do enunciado da questão. Então, a leitura, a sua interpretação e a sua atenção com relação às informações apresentadas no enunciado do problema vão fazer toda a diferença na sua compreensão ou dificuldade de resolução.
E aí a gente chega na distribuição binomial. O experimento deve ter um número fixo de provas, cada uma das repetições sucessivas dessa experiência. As provas devem ser independentes. O resultado de qualquer prova não afeta a probabilidade de outras provas. Cada prova deve ter todos os resultados classificatórios em duas categorias. Nós vamos trabalhar com sucesso e fracasso. Então, essa distribuição é super interessante. Por quê? Porque nós teremos aí valores fixos a serem trabalhados. Então, eu vou te apresentar uma situação e aí eu vou te dizer quais são as possibilidades de sucesso, quais são as possibilidades de fracasso daquela atividade a ser realizada, tá? E aí você vai fazendo as suas anotações e identificações sobre as possibilidades de sucesso, as possibilidades de fracasso, e aí a gente vai atribuindo valores a isso. Não se preocupem que a gente vai fazer isso com bastante calma, tá bom? Eu preciso entender essa notação, por quê? Porque essa distribuição, né, ela está ligada a uma fórmula que vai fazer com que a gente consiga fazer essa distribuição de uma maneira mais simples, certo? Apesar de você, quando olhar a fórmula, talvez não achar tanta simplicidade assim, mas é realmente simples de ser realizado, tá? Então, primeiro eu preciso saber que dentro da minha notação, N representa o número fixo de tentativas que eu vou realizar para aquele evento. X representa o número específico de sucesso que eu pretendo alcançar nas várias tentativas que eu vou realizar. O P representa a probabilidade de sucesso em uma de N tentativas. Então, cuidado. Aqui eu tenho, o X representa o número específico de sucesso em todas as tentativas. E o P é a probabilidade de sucesso em uma das várias tentativas que a gente vai desenvolver. O Q seria a probabilidade de fracasso de uma das tentativas. Então, esse Q vai ser trabalhado por essa operação. Então, eu tenho aqui, ó, Q, que é igual, certo? A 1 menos P, que é a nossa probabilidade de sucesso em uma única, olha ela aqui, tá vendo? Em uma única tentativa, tá? Então, se a gente tem a quantidade de probabilidade em uma única tentativa, a gente consegue identificar qual é a nossa probabilidade de fracasso também dentro dessas tentativas, tá? O nosso PX significa a probabilidade de obter exatamente X sucessos em N tentativas, tá? Então, vamos, né, tentar identificar a nossa fórmula. A fórmula que nós temos apresentada seria essa. A probabilidade de ocorrer exatamente X sucessos em N possibilidades, menos X fracassos, dados por essa expressão. Então, a nossa expressão começa daqui. Px é igual a relação entre N e X, vezes o nosso sucesso elevado a X e o nosso fracasso elevado a N menos X. Por isso que a gente precisa identificar a notação para poder saber o que é que representa cada uma delas, para que a gente possa identificar essa substituição. Lembrando que quando eu falo do número fixo de tentativas em relação ao número específico de sucessos dessa mesma tentativa, eu estou me referindo à notação, certo? Que vai envolver essa fórmula, tá? Que a gente vai precisar fazer essa substituição. Então, primeiro a gente começa, né, onde a variável aleatória x denota o número de sucessos em N provas, né? Aí esse x aqui seria igual a 1, a 0, a 1, a 2, e assim sucessivamente. Ele vai recebendo nomenclaturas. Então, nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas aqui, tá? A gente tem aqui N fatorial dividido por x fatorial vezes N menos x fatorial. Apesar de você olhar e pensar que é uma questão complexa de ser realizada, não é um cálculo simples de ser feito. A professora, durante a aula, dá vários exemplos e hoje a gente vai resolver também uma desses trabalhos, tá? Então, não se preocupem, não. Nós temos também os parâmetros da distribuição binomial, quando nós estamos falando de parâmetros médios. Então, a gente vai trabalhar com essa fórmula, onde a gente tem o nosso N, que representa o número fixo de tentativas, com a possibilidade de sucesso nessas N tentativas.
Aí nós temos a variância desse x, certo? Então, a representação da nossa variância, que é igual a n, que representa o número fixo de tentativas, vezes a nossa probabilidade de sucesso, vezes a nossa probabilidade de fracasso. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da nossa variância, certo? Então, você observa aqui que são as mesmas informações, então é uma sequência, ok? Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da nossa variância. Esse quadrado saiu daqui e veio para os elementos que estão após o sinal de igual. E, por fim, nós vamos trabalhar a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson é empregada em experimentos nos quais não se está interessado no número de sucessos obtidos em N tentativas, como ocorre no caso da distribuição binomial, mas sim no número de sucessos ocorridos durante um intervalo contínuo, que pode ser um intervalo de tempo, de espaço e etc. Então, eu não vou identificar, né, nessa distribuição quantas vezes eu obtive sucesso naquela quantidade de tentativas, e sim qual foi o número, né, de sucesso que eu tive durante um intervalo de tempo ou durante um intervalo de espaço. A atribuição de points é muito usada na distribuição de números, então prestem atenção nas informações que nos remetem a esse tipo de distribuição. Quando eu falo de carros que passam por um cruzamento por minuto durante uma certa hora do dia, quando eu falo de erros tipográficos por páginas em um material impresso, se eu falo de defeitos por unidades, ou seja, se eu trabalho metros quadrados, cúbicos, metros normais e etc. Quando eu falo de uma colônia de bactérias numa dada cultura por 0,01 milímetros quadrados, eu esqueci o nome dessa nomenclatura. Então, quando eu falo desse desenvolvimento dessa colônia de bactérias, então essas informações, elas já me remetem a esse tipo de distribuição. Vamos ver qual é a fórmula que a gente vai trabalhar? Essa distribuição é apresentada por essa formatação. Tem uma distribuição, se x tem uma distribuição de Poisson, então a sua função de probabilidade é dada por essa fórmula, onde a nossa lambda, certo? Onde a nossa lambda é referente é igual a mi, que refere-se à minha média, que nós vamos trabalhar. Então, o que é que a gente precisa identificar? Esse valor de x, nessa distribuição, recebe números inteiros, né? Números de um sucesso de intervalo de tempo, ou seja, quantos números de sucessos eu vou ter exatamente no intervalo de tempo. O t representa esse intervalo, que pode ser de tempo e de espaço, e o nosso lambda t é o número médio de sucessos que ocorre no intervalo de t. Então, essas são as formatações que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, que a gente vai identificar nessa aula de hoje. E aí a gente começa a nossa correção, para que a gente possa realmente observar e ver sentido em todo esse processo que é trabalhado nessa aula de hoje. Então, vamos começar a praticar, certo? A nossa primeira questão diz assim: uma pesquisa foi realizada com 200 pessoas a respeito da preferência de lugares para sair no final de semana. Como resultado da pesquisa, constatou-se que 60 pessoas preferem sair para jantar, 100 pessoas preferem ir para o shopping e 40 pessoas preferem ir para a balada. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa pesquisa, qual é a probabilidade dela preferir ir para o shopping ou sair para jantar? Então, primeira coisa que a gente precisa identificar, né, o nosso valor total de trabalho, ou seja, a nossa pesquisa foi realizada com 200 pessoas. Eu tenho 60 que preferem sair para jantar, eu tenho 100 que preferem ir ao shopping, eu tenho 40 pessoas que preferem ir à balada.
Porém, quando eu faço o meu questionamento, eu quero que você faça uma comparação entre as pessoas que gostam de ir ao shopping e as pessoas que gostam de jantar. Então, você já deleta a informação da balada, tá certo? Então, isso me remete justamente ao nosso processo de probabilidade, porque foi claro quando ele diz, escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa pesquisa, qual é a probabilidade dela preferir ir ao shopping. Então, eu já sei que eu vou resolver pelo processo de probabilidade, tá certo? E aí, quando ele fala, olha aqui, ó, a palavrinha mágica, lembra? Preferir ir para o shopping ou sair para jantar. Então, se tem o ou, eu já me lanço para um processo somatório. Lembram disso? Então, a gente vai ter aí o nosso. Ele seria um evento simultaneamente exclusivo. Por quê? Porque não existe o aparecimento da intersecção, ou seja, nós temos aí elementos, né, dentro dessa nomenclatura. Eu estou trabalhando com pessoas que preferiram ir ao shopping ou pessoas que preferem ir jantar. Não tem aí uma questão numérica para que eu possa fazer uma comparação e identificar uma intersecção. Né? Então, esse é um das situações e dos contextos que não existe a possibilidade de você fazer o cálculo de uma intersecção. Se não houve a intersecção, ele já cai exatamente num evento mutuamente exclusivo, né? Então, se ele é assim, é dessa forma que a gente vai resolver, né? Então, a gente tem a probabilidade do evento A unido ao nosso evento B, né? Seria dessa forma. E esse evento A, o que seria? As pessoas que querem ir ao shopping. E o evento B seria as pessoas que vão sair para jantar. E, obviamente, a gente vai trabalhar essas razões. Eu vou montar essas razões. Então, eu tenho aí 100 pessoas que preferem ir ao shopping, dividido pelo total de pessoas que foram entrevistadas. Já no nosso evento B, nós vamos ter as 60 pessoas que preferem ir jantar, divididos pelas 200 pessoas que foram entrevistadas. Então, aqui a gente pode eliminar esses zeros, ficando apenas um meio. Aqui eu posso eliminar também um zero, ficando 6 vinteavos. Dividindo cada um desses elementos por 2, nós vamos ter um meio mais 3 décimos. Então, obviamente, se eu tenho uma adição de fração com denominadores diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa fração. O mínimo múltiplo comum de 2 e de 10 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 é 1 vezes 3 é 3. 5 mais 3 são 8. 8 décimos. Também consigo simplificá-lo por 2, que me dá o resultado de 4 quintos. Ou seja, escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa pesquisa, qual é a probabilidade dela preferir ir para o shopping ou sair para jantar? Então, a possibilidade seria de 4 para 5, ok? 4 quintos representa essa possibilidade, sendo a nossa letra D o resultado correto. Vamos para a nossa segunda questão, onde ela trabalha vários conceitos que são bem importantes para que vocês tenham eles anotados aí, tá? Na segunda questão diz assim, há diversas distribuições de probabilidade, dentre elas as binomiais. Com relação a essa distribuição de probabilidades, analisa as seguintes afirmações. Então, a gente, na aula de hoje, não se trabalhou tão profundamente as informações básicas sobre essa probabilidade binomial, né? Ou seja, a questão bem básica teórica dela. Então, esses que a gente vai ver aqui também já servem para que a gente faça as nossas anotações. Na primeira frase diz assim, o nome binominal decorre da fórmula, pois ela apresenta o termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Essa é uma informação correta, certo? Esse nome binomial tem relação ao nosso binômio de Newton. Na segunda frase diz, a distribuição binominal é adequada quando se consideram repetidas provas de Bernoulli, certo? Ou seja, essa afirmação também está certa. Não precisa desses Bernoulli para dificultar, certo? O que é que ele diz?
A distribuição binominal é adequada quando se consideram repetidas provas. Você vai fazer várias resoluções para esse mesmo cálculo que você está trabalhando. Na terceira diz assim, uma das propriedades dos testes de probabilidade binominal é que existem N testes independentes idênticos repetidos. Isso também está certo. Nós vamos fazer a resolução, vamos chegar numa etapa onde nós vamos ter uma fórmula padrão, e a partir dessa fórmula a gente vai fazer os testes, ou seja, quando esse N for igual a 1, quando esse N for igual a 2, quando esse N for igual a 3, e assim sucessivamente, certo? Então, isso aqui também está certo. A gente vai resolver, vamos chegar exatamente num ponto onde vai ter uma fórmula que vai dar para que a gente faça as substituições, tá bom? Então, a nossa letra C é que está certa. Todas essas afirmações estão corretas. Aí aqui a gente tem, na nossa terceira questão, em uma linha de produção, a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, né, é de 0,2. Isso refere-se ao sucesso dessa informação, ok? Torna-se uma amostra de 10 peças para serem inspecionadas. Qual é a probabilidade de se obter uma peça defeituosa? Vamos voltar para o enunciado, para a gente identificar algumas questões aqui, tá? Então, ele fala que nós vamos trabalhar com uma análise amostral de 10 peças, tá certo? Essa vai ser a referência que nós vamos ter, tá bom? Então, a gente tem aí, se nós obtivermos sucesso, dentre essas 10, as únicas que vão ser identificadas com defeito vão corresponder a 0,2, certo? Então, você precisa saber que esse 0,2 refere-se a uma quantidade atrelada ao sucesso dessa produção, tá? Então, vamos lá. A fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui. Vamos estar com base, né, em uma peça defeituosa. Então, vamos lá. Certo? Então, essa é a nossa fórmula. Primeiro, eu preciso identificar, porque como aqui a gente já consegue identificar quem vai ser o nosso N, né? Eu sei qual é o meu sucesso, tá? Que é 0,2. Eu preciso descobrir qual é o meu fracasso, certo? Para que eu possa substituir na minha fórmula. Então, o meu fracasso é representado por Q igual a 1 menos P, certo? Que é justamente essa formatação que nós vimos lá durante a explicação. Então, a gente faz a substituição, o nosso sucesso refere-se a 0,2. Quando eu faço essa subtração de 1 inteiro, me dá um fracasso de 0,8. Então, vamos embora trabalhar esse babado, certo? Nós estamos trabalhando com uma peça, tá? Então, o nosso X refere-se à quantidade de uma peça, tá certo? Que aí o enunciado é claro quando ele diz qual a probabilidade de se obter uma peça defeituosa. Então, o nosso X, que nós vamos fazer as substituições, refere-se a uma unidade, tá certo? Então, aqui o nosso N, tá? É representado pelo valor total que nós temos, que seriam as 10 possibilidades que nós temos aqui, tá certo? E esse X seria que é justamente essa peça defeituosa que nós temos. Qual é a nossa possibilidade de sucesso? 0,2. Qual o valor de X que a gente está trabalhando? 1. Qual é o nosso fracasso? 0,8. O N refere-se a 10 menos 1, que é a quantidade de peças que nós estamos buscando, certo? 10 dividido por 1 é igual a 10. Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Sobrou para a gente 0,8. 10 menos 1 é 9. Esse daqui, gente, 0,8 elevado a 9, é um cálculo que você precisa resolver com a sua calculadora científica, tá? Então, essa aula de hoje, a gente vai resolver através da calculadora científica. Por quê? Se você for resolver essa potência com uma tabela comum, caramba, vai dar muito trabalho, certo? Então, é importante que você utilize a sua calculadora científica, seja ela no seu telefone, nos smartphones. As calculadoras científicas estão aí dando show, principalmente para um cálculo básico como esse, que é um cálculo simples, tá? Então, o que é que a gente tem? Vamos resolver essa potência.
E vamos também resolver essa multiplicação de 10 vezes 0,2. 10 vezes 0,2 é igual a 2. Quando eu faço essa potência, 0,8 elevada à nona potência, nós identificamos esse belíssimo número, tá bom? Agora, para finalizar, a gente vai multiplicar de novo esse número que nós encontramos através da potência vezes 2. Então, eu vou encontrar esse valor. Então, obviamente, a gente vai precisar de um valor aproximado para poder fazer essa representação. Não vou fazer essa representação do jeito que ela está. Então, a gente faz aí o nosso processo de arredondamento, deixando ele com 4 casas decimais, tá certo? Então, como 3 é menor que 5, então a gente elimina e o 4 permanece do mesmo jeito. Então, significa dizer que a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, uma única peça defeituosa, gira em torno de 0,2684, certo? Se a gente quisesse fazer essa representação em forma de porcentagem, porque também pode ser exigido dentro do enunciado, só era aqui no final você fazer a multiplicação desse resultado por 100, que você iria identificar aproximadamente 26,84% de chances de você produzir uma única peça defeituosa, certo? Então, esses cálculos são bem básicos de serem resolvidos, um cálculo pequeno e que serve de matriz para você fazer todos os outros, tá bom? Então, agora vamos identificar a letra B, quando ele diz como é que a gente vai, qual é a probabilidade de se obter nenhuma peça defeituosa, certo? Eu vou fazer a produção das minhas 10 e todas elas vão sair perfeitas. Então, vamos embora. Se eu me refiro a nenhuma dessas peças, eu fiz de novo, né? Repetir aqui a identificação do nosso fracasso. Se eu estou falando de nenhuma das minhas peças com defeito, o nosso x vai ser substituído por 0, certo? Então, aqui eu teria 10 dividido por 0, vezes 0,2, que é o meu sucesso, elevado a x, que é igual a 0, vezes o meu fracasso, que é 0,8, elevado a 10 menos 0, tá? Então, quando eu faço aqui essa divisão, ela já se acabou, que essa divisão não existe, certo? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 10 menos 0 vai dar 10. Aí, do mesmo jeito, você vai precisar da sua calculadora científica para desenrolar isso aqui, viu? Então, 0,8 elevado à décima potência, nós vamos achar esse belo número, que multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E aí a gente fecha esse número com 2 casas decimais. E aí você pode, com 2 não, com 4 casas decimais. E aí você poderia me perguntar, professora, por que que eu preciso deixar esse número com 4 casas decimais? Porque dentro do contexto pode haver a necessidade de você trabalhar com a porcentagem. Então, a sua vírgula precisa ter espaço para caminhar. Se por acaso aqui ele tivesse solicitado essa porcentagem, né, no caso, essa probabilidade em porcentagem, então nós iríamos fazer aqui esse número vezes 100, que iria me dar 10,74% de probabilidade de não sair nenhuma peça defeituosa. Então, a gente pode observar que os cálculos em si, eles não são difíceis de fazer, tá bom? E eles servem de modelos porque eles se apresentam sempre da mesma maneira. Então, o que é que você precisa fazer? Exercitar, viu? Tem que exercitar. Vamos a essa. Nossa quarta questão diz assim: em uma empresa de peças automotivas, o engenheiro responsável pelo controle de qualidade dessas peças constatou que são produzidas, em média, 10 peças defeituosas por hora. Assinale a alternativa que contém a probabilidade aproximada de que, em uma hora, sejam produzidas exatamente 4 peças defeituosas. Veja que aqui nós temos informações que nos chamam a atenção. Nós temos aí um intervalo exato de tempo, não é não? Olha, assinale a alternativa que contém a probabilidade aproximada de que, em uma hora, sejam produzidas exatamente 4 peças defeituosas, tá certo? Então, isso já me remete a uma das formatações que a gente tem durante, certo? E outra coisa, essa palavra, do mesmo jeito que a gente identificava a questão da probabilidade com o diferencial
de ou um evento ou o outro, quando ele nos remete à questão dentro do contexto que ele fala em média, e ele trabalha um espaço de tempo ou um espaço, né? Então, quando a gente vê dentro do contexto essa palavra em média, ele já me remete à distribuição de Poisson, certo? Então, fiquem aí atentos a essa informação. Se dentro do seu contexto existe essa palavra e nós identificamos um intervalo de tempo ou de espaço, então a gente vai resolver através da distribuição de Poisson. Então, vamos lá. A fórmula que nós temos é essa. A nossa lambda referente ao tempo seria exatamente as 10 peças, né, que são a quantidade de peças, em média, que são produzidas. Então, isso aqui é a nossa média de tempo. Então, a nossa lambda de T refere-se a 10. E esse X, que refere-se ao que nós estamos à procura, aqui ele fala qual seria o espaço de tempo, certo? Deixa eu ver aqui, assinar contém a probabilidade de que em 1 hora sejam produzidas exatamente 4 peças defeituosas. Então, esses 4 refere-se a essas peças defeituosas que eu quero identificar nesse intervalo de tempo. Então, nós temos aqui a nossa fórmula padrão de resolução. A gente já sabe quanto é o nosso lambda T e o nosso X. Então, a gente vai fazer as devidas substituições, certo? Então, a nossa fórmula substituída ficaria dessa forma. Esse x aqui tem que ser minúsculo, tá? Que ele refere-se justamente a esse x minúsculo aqui. Então, aqui a gente tem, ó, quando o nosso x for igual a 4, então eu tenho e elevado a menos 10, certo? Porque aqui é e elevado a menos lambda de t, certo? O nosso lambda de t elevado a x, dividido por x fatorial. Então, a nossa formatação de resolução seria essa. Agora, vamos embora trabalhar. Olha só. Esse aqui é elevado a qualquer potência, também só pode ser resolvido na calculadora científica, tá bom? E outra coisa que eu chamo sua atenção, sempre que você fizer essa operação, você coloque exatamente todo o resultado que vai aparecer na sua calculadora científica. Porque quando você fizer essa operação, E elevado a menos 10 vai aparecer 4,5399 asterístico E menos 5, certo? Vezes, né, 10 elevado à quarta potência, que dá 10.000. E aqui a gente tem o 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? E aqui, ó, esse daqui, eu já grifei aqui para você identificar que esse aqui tudo é o resultado dessa potência. Porque quando eu fui fazer o resultado, da primeira vez, eu fiz tirando esse E menos 5. Trabalhei só isso aqui. 4,5399 vezes 10.000, perdão. E o resultado fica errado, viu? Então, tem que ser realmente do jeito que está aqui. Tá? Então, na sua calculadora científica, você faz E elevado a menos 10, vai aparecer o resultado, aí de imediato você já multiplica com os 10.000 para você obter essa numeração, certo? Senão fica errado. Já na 4 fatorial, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 2 são 24, 24 vezes 1 dá 24. Quando você fizer o nosso decimal dividido por 24, nós vamos encontrar aproximadamente 0,01891, que foi o resultado apresentado na nossa letra A, ok? Então, o que é que eu tenho a dizer a você? Não são cálculos difíceis, agora que você não tem como realizá-los sem a calculadora científica, tá? Então, vamos providenciar, se no seu smartphone não tem, então a gente vai precisar comprar uma calculadora científica, senão você não vai conseguir fazer a sua avaliação, certo? Quinta questão. Uma fábrica de carros sabe que os motores de uma fabricação têm duração normal, com média, olha a média aqui, ó, de 150 quilômetros e desvio padrão de 5.000 metros, 5.000 quilômetros. Qual é a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso dos fabricantes por uma firma tenha um motor que dure menos de 163.000 quilômetros? E aí você observa que aqui a fórmula, né? A resposta apresentada foi em forma de porcentagem. Então, é bem provável que a gente tenha que multiplicar o nosso resultado final
por 100, tá? Então, fiquem atentos a essas informações. Vamos ver. Olha, temos um caso de distribuição normal, certo? Então, se nós estamos trabalhando no caso de distribuição normal, a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui. Assim, precisamos padronizar os dois dados, os nossos dados. Então, a gente tem aqui a nossa média, né, de 150 mil, e a outra informação que é de 5 mil. Cadê? Deixa eu ver aqui. O nosso desvio padrão, certo? Então, nós temos a nossa média de 150 mil quilômetros e o nosso desvio padrão de 5 mil quilômetros. Então, a gente vai fazer aqui as suas devidas substituições, tá certo? Esse valor de 163 mil seria justamente o valor encontrado, né, ao acaso, então seria a substituição desse nosso X, porque o que nós estamos procurando é justamente essa probabilidade. Então, esse X é 163 mil menos a nossa média de 150, dividido pelo nosso desvio padrão, que é de 5 mil. 163 menos 150 vai me dar 13 mil. Dividido por 5, a gente corta os zeros e nós vamos ter uma probabilidade de 2,6. Só que quando a gente está trabalhando com uma distribuição normal, a gente vai precisar, né, fazer a observação desse nosso resultado em uma tabela Z, tá? Então, aqui a gente tem um pequeno fragmento da nossa tabela, certo? Onde na aula a professora ensina vocês a fazer a identificação dessa tabela, como o resultado que nós encontramos em Z foi de exatamente 2,6, o resultado que nós teríamos seria esse, né? De 0,9953, tá certo? Então, vamos embora, continuar. Como queremos a probabilidade de um motor que dure menos de 163 mil quilômetros, né? Então, esse X tem que ser menor do que 163 mil quilômetros. O nosso Z precisa ser menor do que 2,6. São só nomenclaturas, ok? Basta olharmos na tabela de Z fornecida, que foi a que a gente olhou anteriormente, qual é essa probabilidade. Então, veja que aqui a gente só fez repetir as nomenclaturas que identificamos, e o resultado que nós achamos olhando a nossa tabela em Z é 0,9953. Como ele foi apresentado em forma de porcentagem, obrigatoriamente eu preciso multiplicá-lo por 100. Caso não tivesse sido, esse daqui já seria a nossa resposta, tá? Então, quando eu faço esse decimal multiplicado por 100, nós encontramos 99,53%. Então, no material que eu vou mandar para vocês, como eu disse anteriormente, eu vou mandar essa tabela, certo? Completa, que ela é uma tabela bem grande. Aqui nós vimos apenas um pequeno fragmento dessa tabela. Eu vou mandar ela completa para vocês, porque pode ser que dentro do que a professora questione em uma questão, nós temos aí valores diferentes desse que nós temos aqui. E eu também vou mandar para vocês um material bem interessante, que fala de todo esse contexto, de todo esse trabalho dessas probabilidades que nós trabalhamos hoje. Tem muitos exercícios. Então, se vocês tiverem disponibilidade, se vocês tiverem tempo e quiserem testar, fica aí a dica para vocês, tá certo? Então, bons estudos. A gente se vê semana que vem.